Boris Casoy, e aí, a gente vem falando dessa crise institucional, crise entre os poderes, se arrastando há semanas, já há meses, né, Boris? Lembrando que isso vem desde o ano passado. É possível estancar agora, a tempo das eleições de outubro? É do interesse desses atores estancar essa crise até outubro, Boris? Eu concordo, Stephanie, com o que o Mollica disse. Eu não vejo possibilidade de estancar. E mais, é uma crise muito de bastidores. Então, a gente não conhece, não sabe direito o que está acontecendo. E o Mollica coloca muito bem, se há essa movimentação, se o ministro diz que vai respeitar a democracia, se o exército está junto com a democracia, etc., são conceitos que não deveriam ser emitidos, são conceitos naturais do bom andamento de qualquer democracia. O fato é o seguinte: nós temos um presidente que gosta do confronto, que vive do confronto, cuja candidatura à reeleição está se alimentando do confronto. Não sei até que ponto de propósito ou não, mas está se alimentando do confronto. É uma crise ridícula o tribunal mandar aplicar um controle eletrônico sobre um deputado obscuro e o deputado não respeita. Isso vira uma coisa fantástica, vira um furacão, uma bobagem dessa. Ficamos todos nós discutindo se o deputado põe ou não põe a sua coleira. É coleira que chama? Tornozeleira, desculpe, pensei que era coleira. Foi engano mesmo, não foi de propósito. Bom, o problema principal é o seguinte: o presidente faz política de confronto, o Congresso tem medidas secretas, verbas secretas, acontecem coisas incríveis, as pessoas que atravessam a lei dentro do Congresso não são julgadas pelos setores encarregados de preservar a ética. E o Supremo Tribunal Federal vive fazendo política, Alguns membros do Supremo almoçam, jantam com outras autoridades de outros poderes e tem uma interferência de um poder no outro na ânsia de fazer política, e isso fica mais acirrado durante as eleições. Por exemplo, o Supremo, como é que o Supremo responde para o público, para a ilustre plateia, que ele aprovou que tem um Lava Jato? Eu estou falando da Lava Jato. Todas as decisões da Lava Jato estão sendo anuladas, ou quase todas. Mas isso foi carimbado lá na primeira instância, na segunda instância, nos tribunais estaduais, no STJ e no Supremo, e depois vem o Supremo e diz: olha, não vale mais nada. Então, existe, além do rolo o rolo do andar superior entre as autoridades, existe uma desconexão desses setores, dessas instituições, junto ao público brasileiro. O público brasileiro olha e não tem conexão, não se vincula, né? Não tem estima por essas instituições que agem à margem da psicologia, da vontade de servir, da vontade de participar da democracia brasileira por parte, insisto, da população. Então você tem uma série de desconexões nesse momento, muito ampliadas pela campanha eleitoral, e você leva autoridades militares a dizerem que elas concordam com a democracia. Eu só quero lembrar um negócio que é uma coisa assim que Satanás coloca na minha cabeça agora para falar. Mas eu acho que o fenômeno não se repete. O general Assis Brasil
era chefe da Casa Militar do presidente João Goulart. Na noite de 31 de março, o general Assis Brasil soltou um comunicado escrito que todas as unidades do Exército tinham sido checadas e estava tudo, eu não me lembro das palavras, na mais santa paz e ordem. Isso na noite que estourou o 31 de março. Acordamos no 1º de abril com um movimento militar em andamento e para o general Assis Brasil estava tudo em ordem. Então, os militares estão dizendo que obedecem à democracia. Mas isso é coisa de Satanás. É isso, Stephanie. Obrigada, Boris Casoy.